Vamos ver. Aqui, agora. Agora sim, agora sim, agora sim. Opa! Gente, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Nós estamos aqui com o nosso embaixador, o diplomata, filho de Aparecida, que realmente faz sucesso aí no mundo inteiro através da diplomacia, né? E que vai contar a sua história aqui, tempo de criança, tempo de adolescente aqui em Aparecida, mas também em volta do mundo, né? Conta a nossa história, a história da juventude. É o Jorge Cadre, embaixador Jorge Cadre. É um prazer, embaixador, conversar com o senhor aqui no nosso cafezinho do Zé Louquinho, para Aparecida, para o Vale do Paraíba, São Paulo, Brasil e para o mundo inteiro, né? Excelente. Olha, o prazer é meu, Zé Louquinho. Você é uma pessoa querida, um amigo desde os anos 60. Nós compartilhamos muita coisa juntos. Então, para mim, enfim, é uma honra participar do seu programa. O seu programa, enfim, eu já vi, já mandei, inclusive, várias vezes mensagens para você. Eu acompanho, é muito animado, muito alegre. Enfim, mostra que você é muito querido aí por milhares de pessoas. Então, ter a possibilidade de falar contigo e de alguma maneira, atingir seus amigos, suas pessoas queridas, e que são de Aparecida, de Guará, do Vale, para mim é uma alegria muito grande. Muito obrigado pelo convite. Muito bom. Ô, Jorge, você nasceu em Aparecida, né? Você e o seu irmão, o Michel, não é isso? Michel, isso. Eu nasci em Aparecida em 56, 31 de julho. Sou filho da dona Geni. Dona Geni! Isso, ela tinha loja, depois teve banquinha, depois voltou a ter loja. Ela teve uma banquinha. Hã? Jorge, não cortando o raciocínio, ela teve uma banquinha ali na Monte Carmelo, ali no corredor ali ao lado do Hotel Oriental. Isso, ela tinha uma banquinha, Dona Geni. Lembro até hoje a Dona Geni. Tempo bom. Tempo bom. E nós éramos 6 irmãos, né? Mamãe teve 6 filhos, 3 morreram muito precocemente, praticamente ao nascer, e 3 sobreviveram, o Michel, o João e eu. O João viveu pouco, infelizmente, morreu com 36 anos, e hoje só o Michel e eu que sobrevivemos, então, dos 6 filhos inicialmente. Bom, a mamãe se casou em 50... Você foi engraxate aqui em Aparecida. Fui. No tempo do seu Barreto. Perdão? No tempo do seu Barreto? No tempo do Barreto. E eu chego lá rapidinho. Então, a mamãe teve 6 filhos, tinha uma loja, onde ali é o Hotel São José, ela tinha uma lojinha ali, mas em 60 ela se separou do meu pai, chamava de esquite na época. E aí ela teve foi um baque muito grande, ela teve que deixar a loja e ir para uma banquinha. E lá ficou 13 anos. Bom, então a década de 60 para nós, para o Michel, para o João e para mim, foi uma década complicada, de muita luta, muito esforço e tal. O Michel foi engraxate, foi guardinha mirim, foi cobrador da São Luís, acho que nem existe mais, da Sampaio, essa ainda existe. São Jorge. Tinha uma empresa também, São Jorge, na época. São Jorge, o Pássaro Marrom, Breda Turismo e tal, essas empresas todas. Mas aí o João também foi engraxate por um curto período e eu fui engraxate de 62 a 68. Nós fomos engraxates juntos. Fomos juntos. Eu me lembro muito bem disso. E a gente ganhava um bom dinheirinho na época, né? Ganhava. Era importante, porque a família precisava dessa... Eu até brincava, a mamãe fazia o básico, mas a mistura, que a gente chamava na época, eu é que levava. Quem engraxava e levava o dinheiro para a mistura. Então, foi uma época de muita luta. Eu estudei muito. Eu, enfim, conheci você, conheci o Preto, o Branco. Eu acho que o Preto já morreu, né? Já faleceu. O Branco também. O Branco também. Também. O Branco também. O filho do Gravata. Lembra? Isso. Enfim, eu tenho o Milton, eu tenho recordações de muita gente. O Miguel do Rosário faleceu recentemente. Enfim, a gente tem memória dessa época. Você saiu de Aparecida e com quantos anos, mais ou menos, Jorge? Eu saí de Aparecida com 15 anos e meio. Em 71,
a minha professora, Heloísa Encarnação, né, Sim. que é esposa do João do Bilhar, ali, amigo nosso, Isso. e o João filho dela, Pinto, João Pinto. João Pinto Barbosa Júnior. Isso. O João Pinto Barbosa Júnior era cadete da Força Aérea. E uma vez ele foi visitar a mãe, e eu era da 4ª série do ginásio do Américo Alves, e ele chegou lá com um uniforme, com a bolacha de aviador e tal, e eu fiquei encantado com aquilo. Perguntei para ele, falei com a mãe dele, que era minha professora de matemática, muito querida. Então, a partir dali, eu comecei a estudar no Sargento Mira, que era um curso em Guaratinguetá. Você estudou também no Chagas Pereira, né? Ou não? Chagas Pereira, de 64 a 67, foi. Fiz Chagas lá o primário. Pereira, depois Américo Alves. Américo Alves, fiz os 4 anos. Aí, no último ano, me preparei no cursinho do Sargento Mira, que era um bom curso. Ele preparava para especialistas de aeronáutica e para cadete de Barbacena. E eu estudei e passei. Então, em 72, eu saí. Em janeiro de 72, vai fazer 50 anos daqui a pouco, eu saí para a Escola Preparatória de Cadetes do Ar. E lá eu convivia com o João Pinto Barbosa Júnior em Barbacena. Isso. Aí passei os 3 anos lá, mas sempre indo a Aparecida, voltando. Um convívio muito, muito agradável. Mas no último ano, 74, que eu já ia para a academia para começar a voar, apareceu uma miopia, 0,25 e meio grau. Né? Meio grau no esquerdo e no direito 0,25. Aviador não pode ter problema de vista, tem que ser 20/20. E aí eu tive, então, infelizmente, que deixar a Força Aérea. Tive chance de ir para o ITA, fui convidado, porque eu tinha boas notas. Passei para a Marinha de Guerra, passei para a Marinha Mercante, fui chamado para a intendência da Força Aérea. E acabei indo para a Marinha Mercante. Me formei oficial, 75, 76. 77 viajei pelo mundo, jovem, na época do John Travolta, em Bala do Sábado à Noite. Sábado à Noite, John Travolta e Olivia Newton-John. Né? Isso mesmo. Então, a Maria Mercante podia usar cabelo grande, então eu usava aquele cabelo meio de hippie, assim, grandão. Woodstock! Aproveitei muito. Foi um pouco depois do Woodstock, mas aproveitei muito. O meu navio ia para a Europa toda, fazia Liverpool, Glasgow, Middlesbrough, Hull, Porto, Lisboa, Dunkerque, Le Havre, Munique, por aí ia para vários lugares, né? Bremen. Então, eu tive a oportunidade de conhecer vários lugares. Também ia para a América do Sul. Então, foi um período muito interessante. Eu tinha 21 anos, né? Período de grande animação, né? Então, foi muito interessante. Bom, mas eu vi que a vida no mar é muito dura. Muito cansativa. E logo em seguida, depois de um ano e pouquinho de mar, eu voltei a estudar. Aí fiz faculdade, fiz mestrado em Finanças e Marketing, no Fundão, e quando ainda estava fazendo o mestrado, eu já vinha com a ideia da diplomacia desde a época da Marinha. É um episódio interessante. O primeiro colocado lá dos cadetes queria ser diplomata. E sempre falava comigo, poxa, Jorge, Francisco, o nome dele, e eu vou fazer o Rio Branco. Eu falei, o que é o Rio Branco? Eu não tinha a menor ideia do que era o Rio Branco. Né? Imagina, no interior aí de Aparecida, Rio Branco, é verdade. Diplomática, para mim era uma novidade. Acabou que ele falou tantas vezes que eu me encantei com aquilo. Entendeu? Quando o navio parava nos consulados para levar a relação dos oficiais, para pegar o carimbo do visto, para entrar nos países, eu ia junto. Aí eu via aquela vida do diplomata, do cônsul, falei, pô, interessante isso aqui. Aí comecei a estudar, entendeu? Muito bem. Aí deixei a Marinha, fiz faculdade, fiz mestrado e, em paralelo, fui estudando. Em 82, quando estava terminando o mestrado, eu prestei para o Instituto Rio Branco. Fui aprovado, graças a Deus, e tem 38 anos. Fiz a carreira toda. Viu? Gente, chegamos ao dia de hoje. É isso. Eu estou falando aqui com o embaixador, né? Com o diplomata, filho de Aparecida, que teve uma luta, que ele está falando aí, a luta dele foi em Engraxate, estudou muito, Chagas Pereira, Américo Alves, fez faculdade, se formou, lutou, e hoje ele é embaixador, e tem um nome nacional, um nome mundial, é o Jorge Cadre. Inclusive, eu tive orgulho de ser Engraxate,
no tempo do seu Barreto. Aqui apareceu. Contemporâneos. Contemporâneos. Ô, Jorge, você passou a ser diplomata e daí já começou a ser, foi embaixador. A primeira embaixada foi em Guiné-Bissau, é isso? Sim, a carreira ela é longa, tipo a carreira militar, né? Sim. Eu fiz 2 anos de Rio Branco, aí fui nomeado terceiro secretário, passei 4 anos e meio terceiro secretário, depois fui a primeiro secretário, mais 5 anos, conselheiro, mais 5, 7 anos, depois ministro de segunda classe, mais 5 anos, e depois embaixador. Então, na carreira como diplomata, mas ainda não embaixador, eu servi na Espanha, né, na embaixada, depois servi na Austrália, em Canberra, também na embaixada do Brasil na Austrália, depois servi em Genebra, na missão da ONU, aí depois servi em Assunção, na nossa embaixada em Assunção. Com isso, eu terminei a carreira de diplomata antes de chegar a embaixador. O meu primeiro posto como embaixador, e eu só tive 3 postos como embaixador, foi Guiné-Bissau, depois Polônia, depois Líbano. Foram esses 3, num total de 10 anos e meio. 10 anos. Quanto tempo você ficou na Guiné-Bissau? Na Guiné-Bissau, 4 anos e 2 meses, um período mágico, fabuloso. Adorei. Lá é a língua portuguesa, né, Jorge? Língua portuguesa. É a antiga colônia, né, portuguesa na Guiné-Bissau, que hoje hoje não, desde 1974 é um país independente. Né? Nessa década de 70, todos os países de língua portuguesa, que não eram independentes ainda, começaram o seu processo de independência. Foi uma luta, um processo que levou anos, tal, muita gente se sacrificou, mas, finalmente, os PALOP, que a gente chama, países de língua portuguesa, nós somos hoje 7 países de língua portuguesa, além de Portugal e Brasil, tem mais 5, né? A Guiné-Bissau é um deles. Então, eu aceitei o desafio de ir para a Guiné-Bissau e foi espetacular. Ô, embaixador, desculpa, às vezes me referir a Jorge, porque... Não, é Jorge, pelo amor de Deus. Nós fomos engraxados juntos, não é possível. É verdade, mas... Eu nunca mudei. Eu sou o Jorge, a minha família é o Jorginho, né? Me chamam de Jorginho. Entendeu? Diga lá. Embaixador, quantas línguas? Olha, o básico para ser diplomata, além do português, você tem que falar inglês e francês. Falar e escrever. Esse é o básico. Mas, com o tempo, a gente acaba falando, escrevendo espanhol. Alguns conseguem falar o árabe. Eu aprendi umas palavrinhas de árabe, mas é difícil. Depois de velho, aprender uma língua como o árabe entendeu? Mas umas palavrinhas fala. Sim. O senhor foi na Guiné-Bissau, depois foi para a Polônia como embaixador, né? E depois foi para Beirute. Beirute foi muito especial, porque eu fui o primeiro embaixador do Brasil no Líbano, de origem libanesa. Entende? Os meus pais são de Zarle. É uma cidade importante, é a terra do Maluf, do Tasso Gereissati. Não, aqui é Aparecida. Aqui é Aparecida também tem uma colônia libanesa aqui que é de Zarle. O Chafi teve aí. Eu almocei com ele em Zarle, ele almoçou comigo na minha casa, na residência oficial, quando ele foi a Beirute. Ele chegou e contou para todo mundo. Hoje mesmo eu falei com ele, falou, eu vou falar com o embaixador, nosso embaixador. Nossa, eu estive lá em Beirute, eu estive lá. O Shafik é muito querido, a família dele toda, o Tony, enfim, é difícil lembrar de todos, mas olha, o Marcos do Sanco Paz, todo o pessoal do Elache, todo o pessoal do Chad, o Benê, puxa vida, a memória, puxa, a gente esquece, né? Mas o Zé Kisf, Antônio Kisf, tem uma quantidade de bons amigos, boas pessoas que a gente conheceu. Adi Ferreira, a Soninha, a filha dele, querida. Se for puxar pela memória, vem uns 100, 200. É verdade. Embaixador, o que faz um diplomata na embaixada? Qual é o trabalho da embaixada? Para quem não sabe.
É natural. As pessoas que não são do ramo, eu mesmo não sabia. Para você ter uma ideia, até 20 anos, 19, eu não sabia nem que existia um Instituto Rio Branco. Então, não é nenhum problema não saber. A função básica do diplomata é a sigla RIM, é representar, informar e negociar. Então, nós representamos o presidente da República, o embaixador representa o presidente da República. É a mão do presidente, a longa mano do presidente no país que você está. É a maior autoridade do Brasil naquele país. O que Então, você disser ou não disser, você está falando em nome do presidente. em nome Como do chefe. presidente. Então, é muita responsabilidade, evidentemente, mas a gente não chega lá de um dia para o outro. Leva, em média, 30 anos de preparação, então a gente chega lá. E quando informar é você verificar naquele país se tem oportunidades comerciais, de investimento, econômica, fortalecer os laços culturais, de cooperação técnica. Conflitos. Procurar solucionar conflitos. No caso do multilateral, por exemplo, em Genebra, todos os documentos, né, de instrumentos de direitos humanos, direito das crianças, etc., tudo isso você participa e representa o Brasil. Outros ministérios vão junto com você para defender a posição, seja ela na área de transporte, seja na área de saúde, na área a OIT, de trabalhista, entendeu? E o diplomata, como fala línguas, normalmente ele é o canal através dos quais os técnicos sopram, olha, fala isso, não fala aquilo, tal. A posição do Brasil é mais para esse lado, apoia fulano, não apoia ciclano. Então, há uma Tem que ter uma interação muito grande. habilidade. Tem que ter uma Isso. habilidade. Né? Tem que ter, né? Tem que gostar. Verdade. Embaixador, o senhor conheceu aquele Sérgio, o embaixador Sérgio, que Vieira de faleceu no Mello? Iraque? Sérgio de Mello. Não. Infelizmente, eu não tive condições de conhecê-lo. Quando eu iniciei o multilateral, foi em 99. Até então, eu só trabalhava em embaixadas bilateral. O que é Sim, bilateral? É país a país. sim. Multilateral é ONU, Nova York, Genebra, Viena. E eu comecei em 99 e ele já era muito famoso nessa época. Foi morrer logo depois, no 2003, quando eu estava saindo de Genebra para Assunção. Então, eu não tive a oportunidade de vê-lo pessoalmente. Um grande diplomata, um sonhador. Eu li o livro que aquela escritora americana fez sobre ele, O Homem que Queria Salvar o Mundo. Foi um livro muito E, bonito, contando a história dele e tal. E e eu vi o filme também, você viu? na O filme Netflix, chama eu vi. Eu vi. Sérgio. É, é verdade. É Samantha Powder, a Isso, escritora, que foi isso. embaixadora dos Estados Unidos na ONU, uma pessoa muito inteligente, muito envolvida, tal. Mas eu não tive chance de conhecê-la, infelizmente. Mas eu Bom, cuidava de direitos humanos em Genebra. é Era um dos verdade, meus. ele estava na ONU, né? Ele estava, não. Sim. Não. Bom, meus amigos, nós estamos conversando com o nosso embaixador, diplomata, o embaixador, doutor Sérgio Jorge Cadre, filho de Aparecida, né? Que viveu a sua infância aqui em Aparecida e que é um orgulho para todos os aparecidenses. E muitos aparecidenses, muitos paulistas estão conhecendo a vida do doutor Jorge Cadre, que é uma vida de luta, de trabalho, de estudos, né? E que eu acompanhei a sua infância aqui em Aparecida e eu sinto muito orgulhoso, viu, Jorge? Muito obrigado. De ver a sua carreira, eu sempre acompanhei, eu leio muito. Esse dia saiu uma reportagem, há um tempo atrás, no jornal O Lince, do meu amigo professor Alexandre Barbosa. Alexandre, grande amigo também, gosto muito dele. A É filha verdade. dele é a grande escritora, hein? Vai ser uma grande escritora. Ela já escreve muito bem. Escreve muito bem, é verdade. Bom, o embaixador, hoje o senhor recebeu também a medalha Barão do Rio Branco, né? Que é a mais alta condecoração da diplomacia, é isso ou não? É isso mesmo. Enfim, é normal que os diplomatas, ao longo da carreira, né, de 40, 50 anos de carreira, recebam algumas medalhas por um determinado trabalho, um determinado serviço.
E eu tenho 8 ou 9 medalhas, incluindo a da Guiné-Bissau, 9 medalhas. Mas a mais importante e a que mais toca meu coração é a Gran Cruz da Ordem do Rio Branco. E eu Sim. recebi a Gran Cruz quando era embaixador na África, na Guiné-Bissau. A Ah, Guiné-Bissau é um país politicamente muito instável, que ah, depende muito do Brasil. O ah, Brasil aceitou em 2006 ah. função de ser o padrinho do país. Foi o presidente Lula na época. Então, o Brasil aceitou, os países da ONU estavam procurando um país para ser o que seria o mediador entre os 200 países da ONU para arrecadar apoio para reconstruir a Guiné-Bissau. E essa função recaiu sobre o Brasil, a chamada Comissão para a Construção da Paz na Guiné-Bissau. E o Brasil, até hoje, é o presidente dessa comissão e representa a Guiné-Bissau. Então, a Guiné-Bissau, enfim, gosta, deve muito ao Brasil. O Brasil faz isso com É um grande alegria. país irmão, praticamente, né? País irmão. E quando eu estive lá, passei 4 anos e 2 meses, passei por 4 golpes de Estado, entendeu? Então, foi uma experiência intensa. O presidente Lula ligava, o ministro Celso Amorim me ligava. O que está acontecendo aí, Jorge? Cadre, O presidente Nino Vieira, no dia 2 de março de 2009, ele já tinha sido a tentativa de assassinato, mas não conseguiram. Mas no dia 2, entre 2 e 4 da manhã, a casa dele foi bombardeada pelos Balantas, que é uma tribo onde tem muitos militares, eles são muito violentos. É toda uma história que é um outro capítulo que a gente pode contar depois. Mas, olha, eu contei até 200 tiros, inclusive bazuca, Nossa. entendeu? E depois de, enfim, um dia, e eu falando com o coronel, que era nosso adido lá na ONU, o que está acontecendo e tal. Bom, no final soubemos que ele foi assassinado e foi um trauma muito grande. Clima tenso, muito tenso, né? Muito tenso. E aí teve até um episódio assim muito triste e tal, mas, enfim, mostra um pouco como era essa parte da África, ainda é um pouco primitiva. Eles retiraram o coração deles, você acredita? Disseram que podiam fazer um trabalho, porque ele era muito valente, o presidente, muito, sabe? Então, para ver se conseguiam atrair o poder dele, uma coisa assim, enfim, assim se Nossa. diz. Então, Ô, embaixador, diga. Eu fico é, empolgado. ah, Como eu fui muito feliz lá, eu começo a falar, não paro mais. Pode interromper à vontade. embaixador, Diga. hoje o senhor ocupa um trabalho ainda aí em Brasília, ligado à diplomacia. Isso mesmo. Bom, eu retornei depois de 10 anos e meio como embaixador, né, a Guiné-Bissau, Polônia e Líbano. Eu retornei em 2018 para ser o inspetor-geral do Serviço Exterior, que é quem inspeciona o nosso enfim, sistema de embaixadas e consulados, toda a nossa rede no mundo. Então, eu viajei para vários lugares para verificar se os nossos colegas embaixadores, diplomatas, administrativos, estavam cumprindo com as nossas regras internas de administração, de consular, cultural, etc, etc. E, normalmente é um cargo que é dado para um sênior, a pessoa que, né, já atingiu um determinado nível, já fui embaixador 10 anos e tal, então é normal, porque aí você tem estatura para, eventualmente, chamar a atenção do embaixador, que até é seu colega também, tal, mas respeita, você já tem uma seniority. E fui também ouvidor, supervisor da ouvidoria do Itamaraty. Até hoje. Hoje, é uma coincidência interessante, saiu no Diário Oficial a minha requisição para o Senado Federal. Então, Que beleza! Parabéns, hein? Parabéns! O senhor foi nomeado hoje na Relações Exteriores do Senado, não? Isso, para a Comissão de Relações Exteriores e também para a mesa diretora. Eu vou ficar entre um e outro. Então, eu vou ser assessor diplomático do Itamaraty no Senado Federal. Vou ajudar, vou fazer a gente fala liaison, uma ligação entre o Itamaraty e o Senado. Procurar ser o olho do Itamaraty, o braço do Itamaraty lá, entendeu?
pela minha experiência, etc. Então, acho que vai ser interessante, um desafio. Bom. Esse cargo que o senhor vai ocupar agora no Itamaraty, no Senado, no Senado, tudo no que tange aos outros países, que tem a ver com o Senado, vai ser através do diplomata, é isso? O diplomata. Então, por exemplo, se o presidente do Senado ou o presidente da Comissão de Relações Exteriores vai receber uma autoridade, por exemplo, da Polônia ou da Alemanha, França, então eu sou chamado, tá? Tem um outro colega também que trabalha comigo, o embaixador também, um de nós dois é chamado, olha, faz uma informação aí, por favor, sobre comércio, relações políticas, econômicas, investimento do Brasil com esse país. A gente prepara uma informação, 8, 10 páginas, bem resumidinha, e passa para o presidente do Senado, o presidente da Câmara de Relações Exteriores, para brifá-lo antes da conversa que ele vai ter com a autoridade, com o presidente, com o presidente da Câmara, o presidente do Senado, enfim, quem for, o chanceler, o ministro da Defesa. E aí você está lá, inclusive, às vezes faz de tradutor, de intérprete, quando vai ser ligado, vai ser ligado praticamente com o presidente do Senado, o Alcolumbre. Em larga medida eu vou estar servindo a ele, porque eu vou estar servindo a mesa, e isso ainda não está totalmente definido. O cargo de assessor do senador Alcolumbre está vago, mas ainda não está decidido se eu vou estar lá ou se eu vou ficar mais na Comissão de Relações Exteriores, que é a CRE. Isso ainda estamos conversando. E eu nem comecei, né? E eu devo, se Deus quiser, começar na semana que vem. Então, vamos tomar posse semana que vem. Vamos devagarzinho. Enquanto isso, estamos nessa quarentena aqui há 75 dias, o que me deixa muito agoniado, que eu nunca fiquei tanto tempo preso dentro de casa. Mas, enfim, é necessário. A gente tem que ter responsabilidade e tal. Mas fico muito pesaroso. E eu vi um vídeo recentemente de Aparecida. Domingo, não tinha Vivalma. Isso me deixou muito triste. Imagino a dificuldade, né? Você que é um político de primeira categoria, junto com o Márcio Siqueira. Aliás, o Márcio foi na minha formatura. Manda um abraço para ele. E ele escreve muito bem. Eu leio tudo que ele escreve. Ele é um grande escritor. Gosto muito dele. Verdade. O Márcio, viu, embaixador? O Márcio está doente, sabe? Está doente. Eu fiquei sabendo. Muita tristeza. Mas é até bom o senhor mencionar aqui, que eu tenho certeza que ele vai assistir, ou alguém vai falar para ele, esse abraço que o senhor está dando para ele. Eu, inclusive, ligo para ele, sempre estou ligando para ele, né? Aparecida, eu faço questão de dizer, a Aparecida deve muito ao Márcio. Isso. O Márcio trabalhou 4 mandatos, prejudicou até a saúde dele para servir a cidade. Eu acho que a cidade tem que ter um lugar especial para ele, um tributo para ele. Ele é do mesmo naipe seu. Você vai ter uma história bonita e a gente vai colocar você lá no alto. Aparecida, vão lembrar de você, vão lembrar de Márcio, vão lembrar do Penido, do Aristeu Vieira Vilela, do Alfredo Borabebe. Alfredo Borabebe, Manezinho, Saulo Pereira. Manezinho, Manuel Alves Nunes, Valadão. Gentil Vian. Lembra do Gentil? Gentil Vian. Não, e o Cláudio Amador também. Cláudio Amador. Querido amigo. Essa turma toda aí, ele e a BMW dele, quando eu ia para Américo Alves, ele passava 120 por hora. Sabe, embaixador, eu fui adversário do Márcio 3 eleições ou 4 eleições. Nós disputamos as eleições, mas nunca fomos inimigos, entendeu? Isso, que bom, beleza. Então, tanto é que quando eu fiquei doente, eu também tive um câncer, ele veio me visitar, ele me visitou, ele era prefeito na época, e hoje, constantemente, eu ligo para ele, olha, força, vamos junto, você vai vencer, né? Se Deus quiser, fé em Deus. A política, o senhor sabe melhor que eu, que o senhor é um diplomata, né? E o senhor sabe melhor que eu, a política tem que ser no campo da política. Não podemos misturar amizade, brigar, porque com certeza. A vida passa, não é mesmo? Com certeza. Não, e a gente tem que trabalhar a política, eu também gosto de política, nunca entrei, mas gosto, no plano das ideias. Isso. Né?
Você debate as suas ideias, se for vencedor, muito bem, se for vencido, muito bem. Saiu dali, um abraço, vamos em frente. Democracia é isso, né? É Você tem que verdade. respeitar o outro, a ideia do outro. Então, eu acho muito legal. Mas transmita para ele, depois eu vou ligar para ele. Realmente eu sou um pouco desligado, mas diga para ele que eu acompanho, leio tudo que ele fala. Opa, Legal. será que eu Não, saí aqui fora? O que eu fiz? não, Deixa eu ver. tudo bem. Não, Tá tudo certo? É que de repente ficou aqui branca a tela. E eu mas sou tá meio. certo. Tá Agora, certinho? tá certo. Aí, abaixa mais um pouquinho. Aí, Assim? mais um pouco, mais um pouquinho. Aí, É. aí. Opa, deixa eu ver aqui. Ó, agora apareceu de volta. Agora saiu, agora saiu. Ah, saiu? Ué. Saiu. Não, agora voltou. Aê. É que a bateria deve estar acabando. Ah, Meu celular é velho. Você sabe que embaixador não tem dinheiro, né? Então é ah! complicado. Ô, embaixador, agora duas Diga, coisas que eu vou falar. fale. Como é que você está vendo hoje a política brasileira? Ou a internacional? O mundo hoje? Mudou muito. Mudou muito. E aí você tem uma mudança conservadora muito grande acontecendo, né, do ano passado para cá, somando-se a isso uma crise econômica também surgindo, e essa crise econômica sendo potencializada por uma crise sanitária. Então, tudo isso junto é uma novidade. O Covid-19 é uma coisa assim nunca vista. Realmente pode durar até o ano que vem, vai ter consequências trágicas, e a gente não sabe se no futuro não pode ter um Covid-21, 22, 25, Deus me livre. Enfim, a gente espera que não. Mas, enfim, a política ela está mais, vamos dizer assim, radicalizada. Você tem, principalmente aqui no Brasil, infelizmente, está muito fla-flu, né? E eu sempre fui uma pessoa moderada, liberal. Eu acho que a gente, como você muito bem disse, a gente tem que defender nosso ponto de vista com determinação, com apoio, com muito afinco, mas com respeito às Respeito. pessoas. Então, ficar com fake news ou então agredir, eu acho que isso não contribui para a democracia. Eu prefiro o diálogo, né? Enfim, eu fui muito tempo do PSTB, hoje não sou mais do PSTB, mas continuo na ala liberal, no centro, do diálogo, eu acho que isso é muito importante. Agora, o que prova, apesar de tudo, o Brasil tem instituições muito sólidas, porque vem sofrendo provocações de toda ordem, mas as instituições, graças a Deus, graças aos democratas, né, às pessoas de bom senso, ainda mantêm uma estrutura muito sólida. E eu acredito que está vendo essas movimentações de um lado e de outro, mas o bom senso vai prevalecer. Eu acho que o Legislativo está fazendo um bom trabalho, está fazendo a sua parte, o Executivo também está fazendo a sua parte, tem lá, eventualmente, visões que são mais radicais, que precisariam ser trazidas para o mais por cento, mas eu acho que o tempo é senhor da razão. A minha impressão é que nós vamos chegar a um acordo. Afinal de contas, existem pessoas muito boas no governo, né? No governo, no ministério. Então, eu acho que, enfim, o Brasil vai aprendendo, mas nós vamos chegar lá. O Brasil tem um povo espetacular, tem riqueza sem fim. Então, a política é isso, a política é paixão. Então, vamos segurando isso aí, vamos procurando levar, e eu acho que Vamos levando. de alguma maneira, nós vamos chegar a bom termo. É verdade. Essa é a minha expectativa e meu desejo. Embaixador, eu agradeço a sua participação nesse cafezinho especial nessa tarde aqui e dizer para o senhor que eu acho, na minha opinião, no futuro breve, independente de quem vai ser prefeito, quem vai administrar, o senhor é uma pessoa muito que poderia e pode, muito, através da sua visão internacional, como embaixador, como diplomata, acrescentar muito em nossa cidade. Porque a nossa cidade é importante no Brasil e no mundo religioso, né? Com certeza. Independente de religião. Então, eu acho que a gente, as autoridades da cidade aqui,
teria e tem e deve aproximar do senhor aí em Brasília, para o senhor poder orientar as autoridades nossas para a gente ter uma visão macro de Aparecida. Eu acho que é isso que nós Muito estamos bem. precisando, sabe? Eu farei isso com muito gosto, já me coloco à disposição, inclusive no Senado, para encaminhar algum assunto que for do interesse da cidade. Aparecida do Norte, agora não usa do Norte, agora não, há 50 anos não se usa. Aparecida é uma cidade que não deve ser medida por 36 mil habitantes. É uma cidade que no mundo inteiro se conhece. Aliás, se você me permitir, num outro programa, eu gostaria de falar da entronização da imagem de Nossa Senhora no Santuário de Harissa, no Líbano. Nós fomos com Raimundo Damasceno, nosso amigo cardeal. Entendeu? Ele está em Brasília agora. O Dom Raimundo está em Brasília. Teve com ele já aí ou não? Em Brasília, eu estive com ele. Ele escreveu um livro maravilhoso, quase 1000 páginas, uma beleza de livro, contando a história dele e tal. Bom, o Dom Raimundo Damasceno esteve lá, o Dom Edgar Madi, que é o bispo maronita de São Paulo, esteve lá. Foi uma cerimônia lindíssima. E a imagem de Nossa Senhora, a réplica dela, está lá no alto, no Santuário de Harissa, ao lado de Fátima e ao lado da Nossa Senhora de Luján, que é a padroeira da Argentina. Entende? Então, o santuário recebe 2 milhões de peregrinos todo ano. 1 milhão cristão e 1 milhão muçulmano. Os muçulmanos adoram, veneram Nossa Senhora Aparecida. Ela é mencionada 27 vezes no Corão. É muito bonito. Entendeu? O Líbano é isso, é a união das diversas religiões, das diversas crenças, todo mundo se respeita. É um país maravilhoso. Mas isso fica para um próximo capítulo, me coloco à disposição para conversar. E quanto à Aparecida, sim, a Aparecida tem um papel fundamental a desempenhar, inclusive no turismo. Nós temos que trabalhar o turismo internacional para visitar a Aparecida, assim como tem Fátima, tem Lourdes, tem Medjugorje, enfim, na Europa Oriental, diversos santuários do mundo. A gente teria que trabalhar junto com a Embratur e outras entidades como inserir a Aparecida nesse circuito, para trazer não só brasileiros, argentinos, uruguaios, alguns sul-americanos, mas também europeus, norte-americanos, gente do mundo todo. O nosso santuário é um dos maiores do mundo. É verdade. Muito orgulho para a gente. Verdade. Embaixador, muito obrigado de coração pela sua participação no cafezinho especial nosso aqui. Embaixador Jorge Cadre, filho de Aparecida, que brilhando aí em todo mundo, e agora na nova empreitada. Parabéns, boa sorte aí no Senado da República. Qualquer dia eu vou aí tomar um cafezinho com o senhor. Tá? Vai ser um prazer. E se você tiver a oportunidade de falar com o Sanini, o Januário Sanini, e com o João Vitor, lá da Rádio Clube, manda um grande abraço. São pessoas queridíssimas. Eu tenho o Fernando Barreto, tem o Celso, tem o Tuma, tem tanta gente boa, mas se eu for falar o nome, eu vou esquecer. A Cássia Mara, queridíssima amiga de infância, puxa vida. Você tem vídeo de Aparecida? Embaixador, o senhor tem vídeo de Aparecida de vez em quando ou faz tempo que não vem? Todo ano eu vou a Aparecida. Sim. Todo ano, todo ano. A família Pisa, o Júlio Pisa, lá da banca de jornal, eu sempre paro lá. Sempre tomo um cafezinho no Ouro Fino, como aquela pizza brotinho deles, que é uma delícia. Tal. Verdade. Enfim, tem muita saudade daí. Olha, um abração, muito obrigado, viu? Parabéns. Qualquer dia eu vou aí em Brasília para a gente tomar um café. Vai ser um prazer muito grande. Avisa que eu vou te receber lá no aeroporto, tá bom? Muito obrigado. Muitas felicidades e sempre às ordens aqui. Um abraço para todos.